assistência é modalidade de intervenção de terceiros. Aí você vai me perguntar, quer dizer então que a assistência não pode ser considerada litisconsórcio? Eu não disse isso. Eu disse apenas que a assistência, juridicamente falando, não é forma de litisconsórcio, é forma de intervenção de terceiro. Via de regra, os terceiros ingressam no processo no início. Mas se vocês bem lembram a classificação que nós havíamos trabalhado, o litisconsórcio ele pode ser quanto ao seu momento inicial ou ulterior. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o litisconsórcio ulterior é aquele litisconsórcio formado incidentalmente ao processo. E vocês bem se lembram que um dos exemplos que eu havia asseverado respeitante ao litisconsórcio ulterior foi as intervenções de terceiro. O assistente simples, ele não ingressa como parte no processo. Esse é o posicionamento quase unânime da doutrina. O assistente simples é aquele que não tem interesse jurídico direto na causa. O seu interesse só é oblíquo. O exemplo clássico que nós temos de assistente simples é o sublocatário. Então, naquelas situações em que você tem um autor, locador, um réu locatário e um sublocatário. O locador ingressa com uma ação de despejo contra o locatário. Evidentemente que o locatário não está no imóvel, porque ele sublocou para um terceiro. Esse terceiro tem interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. O que ele vai fazer? Ele vai ingressar no processo como assistente simples. Por que ele será assistente simples? Porque o bem jurídico que está sendo disputado em juízo não lhe pertence. O despejo, o objeto litigioso, discute sobre o contrato de locação entre locador e locatário. O sublocatário somente vai sofrer os efeitos da sentença, mas ele não é detentor do objeto jurídico que está sendo discutido. Então, quando o terceiro é aportado ao processo, quando ele ingressa, e o assistente pode ingressar a qualquer momento, e vai pegar, evidentemente, o processo no estado em que ele se encontra, quando o assistente ingressa no processo, o assistente ingressa requerendo, o assistente simples ingressa requerendo ajudar uma das partes, só que ele não entra como parte, ele entra como terceiro. Ele é o único terceiro que continua no processo como terceiro. Existe uma teoria de Chiovenda que fala que todo terceiro que entra no processo vira parte. Essa é uma exceção à regra. Ele é o terceiro ad coadjuvandum, porque ele continua como coadjuvante dentro do processo. Já o assistente litisconsorcial, esse sim, pelo próprio nome, ingressa como litisconsorte. E por que ele ingressa como assistente litisconsorcial? Porque o nosso ordenamento impede que o litisconsorte possa entrar por força do juiz. Existe o que a gente chama no direito italiano de litisconsorcio iusu iudicis, que seria a possibilidade do juiz exortar a participação do litisconsorte no processo. Como o nosso ordenamento impede isso, o terceiro que não foi chamado, o litisconsorte que não foi chamado, pode ingressar no processo como assistente litisconsorcial. Você vai me perguntar, quando é que alguém poderia querer entrar no processo? Por exemplo, no polo passivo, Renato. Imaginem o seguinte, imaginem que um autor entra com uma ação contra um réu, discutindo a titularidade de um imóvel. Um autor entra com uma ação contra um réu, discutindo a titularidade de um imóvel, uma ação reivindicatória. Só que este imóvel que o réu diz que pertence a ele, não é somente dele, supostamente também é de um terceiro, que não foi demandado. Eles são condôminos e um deles não foi demandado. Vocês se lembram na aula expositiva que eu havia dito para vocês que no condomínio nós encerramos um litisconsórcio facultativo, porque eu não sou obrigado a entrar contra todos os condôminos. Se ele fosse marido e mulher, se os réus fossem casados, aí sim, as ações reais imobiliárias, marido e mulher devem obrigatoriamente estar no polo passivo, artigo 10º, parágrafo 1º do CPC. Como não é o caso, o terceiro não foi demandado, porque o litisconsórcio que se forma aí, e vejo como a matéria toda se amarra, é o litisconsórcio facultativo. Nesse caso específico,
Por ser litisconsórcio facultativo, o terceiro não foi demandado, mas ele tem interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Evidente, porque se o réu originário perder a casa, ele também perde. Só que aqui ele ingressa como assistente litisconsorcial. Por quê? Porque o bem jurídico que se discute entre autor e réu também pertence ao terceiro. Então, evidentemente, que esse terceiro vai ingressar no processo para ajudar uma das partes no processo. E claro que, como ele entra no processo, ele vai sofrer os efeitos da coisa julgada. Sempre se lembrando, coisa julgada, de ordinário, não atinge terceiros, que é a regra do artigo 472, que a gente chama de limite subjetivo da coisa julgada. Mas, nesse caso, há de se fazer uma concessão, porque o terceiro vai ingressar no processo e vai poder participar dele como parte. Tudo bem? Vamos agora para a quarta pergunta. Professor, num acidente de carro, o litisconsórcio será necessário? Muito bem. Nós havíamos conversado sobre esse assunto e foi até, acho que, objeto das perguntas. Num acidente de carro, o litisconsórcio será necessário? Vamos imaginar uma situação. Imaginem, por exemplo, que alguém freie bruscamente no sinal verde. Evidentemente que o carro atrás não conseguiu colidir, não conseguiu frear e veio a colidir atrás. E depois um terceiro carro veio a colidir logo atrás. Nós criamos o que a gente chama na prática de engavetamento. O engavetamento, efetivamente, obriga, por exemplo, aquele que sofreu o acidente ter que demandar contra os outros dois? Tudo vai depender. Se eu parei no sinal verde, evidentemente, sem poder, os outros dois litisconsortes não são obrigados a buscar o judiciário em conjunto, mas eles vão ter que cobrar efetivamente daquele que parou o carro. Agora, se você frear o carro no sinal vermelho e o carro da frente estava distraído e veio a colidir com você, e um outro carro também veio a colidir, você que sofreu o acidente não é obrigado a entrar contra os dois, mas você pode fazer isso. Então, nesse caso específico, o litisconsórcio será facultativo. Então, em acidente de carro, seja porque é culpa daquele primeiro que bateu o carro, pegando o exemplo do engavetamento, seja no outro exemplo, o litisconsórcio é facultativo. Sempre se lembrando que litisconsórcio é facultativo quando a parte tem a opção de formar o litisconsórcio. E ele é necessário quando é obrigatório, por lei ou pela natureza da decisão, a formação do litisconsórcio. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Olá, professor. Existe litisconsórcio necessário ativo? Muito bem. Muito boa pergunta. E essa é uma das grandes questões da humanidade, eu falo. Porque é uma questão que sempre cai em prova de OAB, sempre cai em prova de concurso. Então, vocês já fiquem preparados para ela. Para a prova da OAB, vai ser um pouco mais fácil responder. Mas é importante que vocês entendam que não se pode dar uma resposta afirmativa, sim ou não. Nós sabemos que litisconsórcio necessário ocorre quando o litisconsórcio obrigatoriamente deve ser formado. Ou seja, o autor tem que formar o litisconsórcio. A pergunta que se faz é, todo mundo sabe que existe litisconsórcio necessário passivo. Agora, existe litisconsórcio necessário ativo? Será que eu sou obrigado a demandar com outras pessoas? E se essas pessoas não quiserem demandar? Existe uma questão importante, porque na verdade nós vamos entrar num confronto entre duas normas de hierarquia diferente. Nós estamos falando do artigo 47 do CPC, que preconiza o litisconsórcio necessário, não fala de qual polo, e nós temos, por outro lado, uma regra constitucional que denomina-se princípio da inafastabilidade, previsto no artigo 5º, 35 da Constituição Federal. Lá diz, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A pergunta que se faz, se de um lado nós temos um dispositivo constitucional que determina que ninguém pode ser tolhido de buscar o judiciário, e se de outro nós temos um dispositivo infraconstitucional dizendo que o litisconsórcio deve ser respeitado quando for necessário, a pergunta é, diante dessa aparente antinomia entre duas normas, como nós resolvemos? Não respondam pela forma da verticalização.
Ou seja, por ser norma constitucional, ela prevalece sobre a norma infraconstitucional. Essa regra nem sempre se aplica no nosso ordenamento. Tanto é que nós podemos instituir a arbitragem, que é lei infraconstitucional, a Lei 9.300